Seja muito bem-vindo ao Giro. Esta semana estamos em Évora, aquela que é designada como a cidade-museu e cuja ocupação remonta aos tempos da ocupação romana. Conheça o património histórico, arquitetónico e cultural resultante da vivência de diferentes civilizações ao longo dos séculos. A vila que outrora foi escolhida para abrigar a residência dos reis portugueses e que posteriormente serviu de inspiração para a criação de cidades como Salvador, no nordeste do Brasil, transformou-se numa bela cidade. Falamos de Évora, é claro, que é um daqueles lugares que não pode ficar de fora de um roteiro por terras lusitanas. Edifícios medievais, monumentos megalíticos, paisagens de tirar o fôlego, gastronomia de deixar qualquer um com água na boca e, claro, tudo isto regado a um bom vinho. Por isso, venha connosco desvendar os encantos que Évora guarda. Quando vier a Évora vai reparar que todos os caminhos vão dar à Praça do Giraldo, a imagem de marca da cidade e que é caracterizada pela igreja de Santo Antão, pelo chafariz e pelas arcadas. O seu nome deve-se a Geraldo Geraldes, uma figura semi-lendária da época da Reconquista, que em 1167 conquistou a cidade aos mouros e em tom de agradecimento Dom Afonso Henriques nomeou-o alcaide da cidade e fronteiro-mor da região do Alentejo. A Praça do Giraldo, anteriormente chamada de Praça Grande, foi classificada como Monumento Nacional em 1910, sendo a maior praça de Évora e, historicamente, tem sido o coração da cidade. Para além do seu caráter utilitário, a evidente monumentalidade do chafariz fez com que este se instituísse mesmo como um símbolo de Évora ao longo dos tempos. A pintura alentejana é uma das técnicas presentes no artesanato aqui em Évora e eu ouvi dizer que é caracterizada por flores que, onde quer que sejam vistas, são bem identificadas. Por isso mesmo viemos até à Praça Giraldo ver como é que esta técnica é feita e o que é afinal a pintura alentejana. Bom, a pintura alentejana em princípio é diferente de qualquer pintura do país, que é para destacar a nossa zona, que é uma zona muito bonita, né? Mas não, isto foi mais por causa do boinho, que anda em todas as ribeiras. Esta pintura é caracterizada por estas flores, não é? Exatamente, é o típico, é exatamente o que eu estou aqui a fazer. Muito bem, estou a adorar, a técnica é incrível. Eu não me atrevo a dizer que vou experimentar porque ainda lhes estraga o trabalho. Posso? Então vou experimentar. Está aqui esta pintinha, pôr os coisinhos. Isto é tão fácil, esta. Então diga-me, aqui é o quê? Estas pintinhas? Sim, exatamente, aí à volta desta coisinha. Olha, quer ver que já tenho uma concorrente, ainda bem na época. Agora isto normalmente. Olha que eu adoro isto, hein? Para destacar a folha. Muito bem, muito obrigada. Sr. José, continua o bom trabalho. Está tudo maravilhoso, é uma maravilha ver pessoas a continuar esta arte e a manter viva a tradição da pintura alentejana. Obrigada. Certo, adeus, obrigada. Saindo da Praça do Giraldo, siga pela Rua 5 de Outubro, também conhecida como a Rua da Celaria. Isto porque, antigamente, era aqui que eram feitos os arreios e as celas dos animais. Hoje em dia pode observar que é uma rua muito movimentada e cheia de comércio, onde antigamente estavam as oficinas dos arreios dos animais. E há aqui um ponto que não pode perder a sua atenção, que é o vestígio da antiga cidade romana, aqui com a torre. Na estreita rua que sobe em direção à Sé, alinham-se lojas de artesanato e casas com varandas em ferro forjado. É um dos locais eleitos por residentes e visitantes para fazer compras enquanto desfrutam da beleza das ruas no centro histórico. Vê-se ao longe a sua silhueta recortada na paisagem urbana. Foi melhorada durante os séculos XV e XVI, sendo dessa época o coro alto, o púlpito, o batistério e o arco da Capela de Nossa Senhora da Piedade ou Capela do Esporão. A Catedral de Santa Maria é a maior catedral medieval do país. Foi construída no final do século XII, início do século XIII e dada ao culto no século XIV. Para além disso, é caracterizada pelo estilo gótico e românico e apresenta um claustro, coisa que não é muito comum nas catedrais.
Esta capela da Sé de Évora é um testemunho invulgar de arquitetura híbrida plateresca. Por todos estes motivos, é um dos sítios que não pode perder quando vier visitar Évora. Évora situa-se no coração do Alentejo, a uma distância de 135 km de Lisboa. É uma cidade cheia de história e a herança dos romanos, que lhe chamavam Libralita Iulia, ainda perdura quer nos monumentos como o Templo Romano, quer nos vários troços da muralha ou até nas ruínas das termas que ali existiram. Passear nas suas ruas e praças carregadas de história é recuar no tempo e deixar-se levar por uma cidade apaixonante. Podemos admirar o casário branco com as suas barras amarelas, os azulejos e as magníficas varandas. Ando eu a percorrer as ruas de Évora e deparo-me com uma pequena estrutura de metal aqui a uma porta e eu pergunto-vos, sabem o que é isto? Ora então, antigamente não havia calçada e havia muitos cavalos a passearem e, portanto, as pessoas, quando chegavam a casa, o que é que faziam? Limpavam aqui as botas. E pronto, já estamos prontos para entrar. Todo o centro histórico é para ser percorrido com calma e deixar-se levar por tanta história envolvida nas muralhas que o cercam. Ao percorrer as ruas de Évora, aproveito para passar na Travessa de São Joãozinho, o exemplar perfeito daquela que era uma rua na altura romana. Já sabe que no Giro gostamos de lhe dar as melhores opções de refeição e por isso mesmo, quando vier a Évora, não deixe de visitar o restaurante Pipa Rosa. Prepare-se para conhecer uma cozinha tradicional com um toque moderno. Eu já aqui tenho as minhas pataniscas e os ovos com espargos. Parece uma delícia. O restaurante Pipa Rosa fica bem no centro da cidade de Évora, perto da Praça do Giraldo, mas sucintamente escondido para que descobri-lo saiba a recompensa. É um espaço que só faz sentido com o que o incorpora: a comida, o romance e os amigos. Um lugar que lhe oferece o sabor regional com alguns ajustes e que o vai fazer querer regressar. Desde as entradas mais apetitosas até aos pratos principais, que vão desde o típico prato de carne até às opções vegetarianas com uma deliciosa berinjela recheada, vai ver que não se vai arrepender de visitar este espaço. Para acabar em grande, opte pelas típicas sobremesas que não desiludem ou arrisque como eu e prove o incrível gelado da casa, absolutamente maravilhoso. O Jardim Público de Évora é um jardim magnífico, quer pela diversidade de vegetação e cores, quer pela tranquilidade, quer mesmo pelo convite ao romantismo nos vários recantos aqui existentes. Aqui encontram-se reunidos vários monumentos de interesse cultural, como os restos da muralha medieval e o Palácio de Dom Manuel. Sabe qual é que é um excelente final de tarde depois de uma boa almoçarada? É vir aqui ao Jardim Público de Évora, desfrutar da natureza e também da companhia dos animais e ainda ver aquele que era o Palácio de Dom Manuel, que a rainha e as suas aias mais utilizavam. É um espaço com história, ligado a outros tempos e também à arquitetura. Sabem que eu, quando era miúda, eu ia para o Jardim da Estrela em Lisboa apanhar as penas dos pavões que eles achavam cair. Ah lá, senhor pavão! Que lindo! Ah lá, senhor ganso! Ah lá! Ah lá, senhor ganso! Ai, olhinhos azuis! Que lindos! A Capela dos Ossos é também um sinónimo de Évora. Na verdade, esta capela de estilo barroco, construída no século XVII por frades franciscanos, tem, como o próprio nome indica, as suas paredes forradas com ossos e caveiras humanas. Foi construída no local onde inicialmente era o dormitório e sala de reflexão dos frades. As paredes da Capela dos Ossos e os 8 pilares que a constituem encontram-se revestidos com ossos e crânios humanos cuidadosamente dispostos, ligados por cimento pardo. Está na altura de uma curiosidade.
Como sabe, Portugal está associado ao seu legado académico e, por norma, quando pensamos em universidade, pensamos em Coimbra. No entanto, eu hoje fiquei a saber que Évora tem a segunda universidade mais antiga do país e foi construída no século XVI. Ex-libris da cidade de Évora, também conhecido como Templo de Diana, devido a um lapso histórico datado do século XVII que criou a convicção que o templo tinha sido construído em honra da deusa romana da caça, quando na verdade foi em honra do imperador Augusto. O Templo Romano de Évora é um dos mais grandiosos e mais bem preservados templos romanos de toda a Península Ibérica e foi considerado pela Unesco como Património Mundial em 1986. É considerado o ex-libris da cidade que lhe permite regressar ao passado e idealizar tempos que já lá vão. É um dos mais importantes marcos históricos de Évora, se não o mais importante, sendo também um dos mais visíveis símbolos da ocupação romana da cidade. Em frente ao Templo Romano de Évora, também conhecido por Templo de Diana, está o agradável Jardim de Diana. O Jardim de Diana é o local perfeito para terminar um passeio turístico por esta bela cidade de Évora. Um espaço onde pode relaxar, aproveitar a natureza e contemplar a maravilhosa vista para a cidade e a planície alentejana. No topo do monte, bem perto, encontrará uma verdadeira mostra do património da cidade e da humanidade. Por isso, desfruta a vista, tire o telefone e faça muitas fotografias giras para mais tarde recordar. Atrás de mim tenho um perfeito exemplo do que é uma janela manuelina da Casa Garcia de Rezende, que foi o Cancioneiro-Geral da Corte. Sabe onde estou? Na Porta de Moura, uma das portas da primeira cidade de Évora, denominada pelos romanos de Évora Libra Alita Iulia, e está virada para sul, para Moura. Atrás de mim está a Muralha Fernandina, que data do século XIV e com ela está associada a uma lenda. Ora então, na época, Dom Afonso Henriques não gostava dos mouros e Geraldo Geraldes, que era também conhecido como o Sem Pavor, namorava com uma moura. E para mostrar a sua devoção a Dom Afonso Henriques, decidiu cortar a cabeça da moura e do pai dela e pendurou-as aqui, nesta muralha. É devido a esta lenda que o símbolo de Évora está representado por um cavaleiro e duas cabeças penduradas. Sabia que em Évora existe um dos mais conceituados e apreciados vinhos? Para isso, contamos com a Sara Veloso, que nos vai explicar tudo. É aqui na Fundação Eugênio de Almeida que encontramos a excelência dos produtos alentejanos, onde se destacam vinhos, mas também azeites de qualidade ímpar, reconhecida internacionalmente. A Fundação nasce da vontade de uma pessoa,
de nome Vasco Maria Eugênio de Almeida, que em 1963 criou esta fundação. Relativamente às marcas, são marcas que têm todas elas a ver ou com a própria instituição, com a própria fundação, ou com a cidade de Évora. Há efetivamente esse cuidado no portfólio da fundação. A marca Cartucha, que leva o nome da ordem religiosa que habitou ao longo de vários momentos e de séculos o convento de Santa Maria Scala Coeli, que é a propriedade da fundação, que por sua vez o nome do convento, do mosteiro, dá o nome a outra marca de vinho, a marca Scala Coeli. A marca EA, que leva as iniciais do apelido da família do instituidor, Eugênio de Almeida. A marca Vinha Cartucha, associada também à Cartucha e às vinhas da Fundação Eugênio de Almeida. A marca Foral de Évora, associada à cidade de Évora e à comemoração dos 500 anos do Foral Manuelino concedido à cidade de Évora. E por último a marca Peramanca, uma marca também ela muito associada à cidade de Évora. Peramanca Tinto, que vamos apresentar hoje, da colheita de 2015. Enfim, a apresentação do Peramanca não acontece todos os anos, porque é um vinho que não conseguimos produzir todos os anos, portanto, sendo um vinho que não sai sempre, um vinho efetivamente que é bastante querido, desejado por muitos apreciadores, é sempre um momento importante. É um momento que normalmente o consumidor e o apreciador de vinho em geral e dos nossos vinhos em particular espera sempre com alguma expectativa, mas acredite e acreditem, quem nos está a acompanhar, que a nossa expectativa não é menor, porque na verdade estão anos de trabalho encerrados numa garrafa de vinho. Essa é uma ambição que temos cada colheita nova que lançamos, que o vinho não só seja um excelente vinho do Alentejo, um vinho de excelência do Alentejo, mas que seja também um Peramanca, que as pessoas vejam nele exatamente, ou de preferência até mais do que a expectativa que guardavam para o lançamento de uma nova colheita. É aqui na Adega Cartucha que pode degustar o famoso Peramanca, considerado um dos melhores vinhos a nível mundial. É também hoje aqui que nós vamos estar na apresentação do novo Peramanca Tinto 2015. Estamos aqui a apresentar a última safra do Peramanca, a colheita 2015, que muito nos orgulha mais uma vez termos esta oportunidade de partilhar com os enófilos diria de todo o mundo, porque o Peramanca é um vinho global, com a sua identidade muito típica alentejana. Hoje em dia já se tornou um vinho global. Tornou-se um vinho global muito pela história, pelo mito, pela lenda que se conta de Pedro Álvares Cabral, que quando chegou ao Brasil transportava na sua caravela este vinho Peramanca. Obviamente que não é este vinho, porque este vinho, a sua primeira colheita foi em 1990, mas o Pedro Álvares Cabral levava os vinhos da região de Peramanca. E então há muito esta associação, há este carinho dos consumidores brasileiros sobre este vinho. Portanto, a nossa relação de proximidade, de amizade, diria eu, com o mercado brasileiro é enorme. Não só por este vinho Peramanca, mas também pela marca Cartucha, pela Adega Cartucha, por todo o trabalho que tem sido feito no mercado brasileiro de reconhecimento dos nossos vinhos. Portanto, aqui fica o desafio para nos visitarem em Évora, para nos visitarem na Adega Cartucha, aqui no Enoturismo, onde temos provas de vinho, provas de azeite e onde poderão ter a oportunidade de conhecer esta última safra do Peramanca, a colheita 2015. E o feedback que temos é o mais positivo possível, é incrível mesmo. Cromlech dos Almendres, este nome não me é nada estranho. Aproveito para fazer uma paragem aqui em Évora, mais precisamente no monumento megalítico Cromlech dos Almendres. Connosco temos aqui a intérprete Sofia Vieira. Olá, Sofia. Olá. E começo por perguntar o que é então um Cromlech. Sei que este específico é constituído por 95 monólitos de pedra, não é? Certo. Bom, um Cromlech, por definição, é um conjunto circular de pedras. Este, apesar de não ser bem circular, é realmente uma elipse
tem de facto cerca de 95 pedras, pensa-se que poderá ter sido mais, e é um monumento que remonta ao 6º milénio antes de Cristo. É mais antigo que Stonehenge, portanto é o maior da Península Ibérica e um dos mais antigos da Europa. Estamos no topo desta colina e esta era uma das características dos cromlechs, que situavam-se no topo da colina e estendiam-se colina abaixo, sempre virados ao nascer do sol. Portanto, provavelmente este conjunto de pedras, este monumento, este complexo imenso de menhires, seria para fazer a celebração das colheitas, a celebração dos ritmos que eram implementados por aquelas comunidades. O que é que levou estas pessoas a abandonar este local? Pois não sabemos. Poderá ter sido muita coisa, poderão ter sido pandemias, poderão ter sido invasões, poderão ter sido inúmeras situações. Não sabemos. Quando se vem visitar este espaço, aconselho a que se visite pelo menos outros dois. Um é o Menhir dos Almendros, que é uns metros antes daqui e que faria, de facto, conjunto com este espaço. Também a Anta Grande do Zambujeiro, que é a maior anta da Península Ibérica e uma das maiores do mundo. E há aqui, nesta região, não muito longe, aliás, no Alto de São Bento, que é aqui junto a Évora, um detalhe que faria toda a diferença. Estamos aqui na confluência de 3 bacias hidrográficas. Ali naquele Alto de São Bento formam-se linhas de água que vão engrossar os 3 grandes rios do Sul, o Sado, o Tejo e o Guadiana. Isto leva a que haja toda uma água aqui no subsolo que permita, ao longo de todo o ano, mesmo quando está muito calor e quando há seca, ter água no subsolo. Portanto, seguramente que esse fator foi determinante para que estas pessoas, no século VI a.C., encontrassem aqui razões para ficar. Sofia, muitíssimo obrigada por esta detalhada descrição, foi super interessante e aconselhamos toda a gente a vir aqui, ao Cromlech dos Almendros. Muito obrigada. É isso mesmo, por isso já sabe, quando vier a Évora, este é outro dos pontos que não pode perder. Nasce o sol no Alentejo, nasce a água clara e a fonte, nasce em mim a saudade. Vir a Évora e não vir conhecer o Canto Alentejano, que foi considerado pela Unesco em 2014 como Património Imaterial da Humanidade, é uma falha gigante e por isso mesmo eu vim ter aqui com o porta-voz Pedro Calado para saber um bocadinho mais sobre este canto. Olá, muito bem-vindo. Olá. O canto tem esta particularidade de ser começado por um ponto, depois é elevado a uma sétima por um alto e depois entra ao coro e é sempre assim. O canto alentejano tem esta particularidade. Pedro, como há falta de pessoal, é assim, eu não tenho voz de roxinol, mas eu fico aqui consigo, está bem? Todas as vozes são bem-vindas. Na ladeira do teu monte, meu amor, quando eu te vejo, nasce água clara na fonte, nasce o sol.
ao fim a nossa viagem por Évora, a cidade contadora de histórias. Foi um prazer percorrer as ruas que contam com séculos de história, que se reflete na monumentalidade construída por diferentes civilizações ao longo dos tempos, como celtas, visigodos, romanos e muçulmanos. Rica em termos gastronómicos, históricos e culturais, é também detentora de um povo amistoso que o acolhe de braços abertos. É sem dúvida um destino que fica na memória. Obrigada, Évora!